Fala, catalisador. Nós vamos ver aí a correção da nossa atividade sobre isomeria constitucional. A gente viu que isomeria constitucional é a mesma coisa que isomeria plana, tá? Só são nomes diferentes para a mesma coisa, mas nada impede que uma questão venha com o nome isomeria constitucional ou isomeria plana. Então, vamos lá. Na questão 1, tenham cuidado aí, que era sobre ômega 3 e ômega 6. Na própria questão, dizia que os dois compostos são isômeros entre si, só que, na verdade, você vai observar que eles não são, tá? Então, vamos eliminar esse erro aqui da questão, tá? Porque, na verdade, eles não são. E aqui estão as fórmulas deles, fórmulas estruturais. Você vai observar que eu tenho aqui 3 duplas ligações. Aqui eu só tenho essas 2 duplas, ok? Entre carbonos. Daí eu já vou perceber que os dois não vão ter a mesma forma molecular, porque quanto mais duplas eu tenho, menos hidrogênios eu vou ter, ok? Então, isso significa dizer que essa aqui vai ter a fórmula molecular diferente dessa. Então, eu não posso dizer que eles são isômeros. Então, a alternativa certa seria a letra E. Não são isômeros porque as duas estruturas não apresentam a mesma forma molecular. Fato este pode ser comprovado apenas comparando o número de ligações duplas. Questão 2. Com a forma molecular C4H11N, são representados os seguintes. Aí tá, tem o número 1, tem o 2, tem o 3. Os pares 1, 2 e 3 são respectivamente isômeros de posição, metâmeros, isômeros de cadeia, isômeros de posição, tautómeros, isômeros funcionais, o que vai? O que vai acontecer? Eles vão ser exatamente ali a alternativa A. Isômeros de posição, metâmeros e isômeros de cadeia. Por que são isômeros de posição? Porque a posição do grupo funcional vai ser diferente. Se você observar do 1 para o 2, olha só. No 1, o NH2, que é exatamente o que a gente já sabe ali que é a amina, vai estar ali neste carbono, né? No segundo, contando da direita para a esquerda. Ok? Já aqui no segundo caso, você vê que o N foi para onde? Lá no primeiro carbono, da esquerda para a direita. Já metâmeros, o que significa metâmeros? É aquela antiga metameria, tá? Ou chamada também a isomeria ali que está relacionada com essa questão da posição do heteroátomo, tá? Quem é o heteroátomo? Nesse caso é o nitrogênio, ok? Você vai ver ali que no 3, só verificar ali em cima. Isso. Com relação aqui, ó. Isso, no 2, ó. O NH está entre esses dois carbonos, ou seja, um heteroátomo, ok? Heteroátomo. Ok? E aqui também, ó. Então, eu já sei dizer ali que eles vão ser isômeros de metameria, ou seja, são metâmeros. E por último, são isômeros também de cadeia, comparando com o terceiro, porque o primeiro possui cadeia ramificada e o segundo possui cadeia normal, ok? Na verdade, quem vai possuir é isso. E aqui nós podemos dizer também que o terceiro vai possuir cadeia ramificada também, ó. Que eu tenho aqui, ok? Então, a alternativa correta seria a letra A, isômeros de posição, metâmeros e isômeros de cadeia. Questão 3. A fórmula a seguir representa um composto responsável pelo fenômeno da visão dos seres humanos, pois o impulso nervoso que estimula a formação da imagem no cérebro ocorre quando há interconversão entre isômeros deste composto. O isômero de função deste composto pertence à função denominada. Aí você vai analisar aqui, ó. Você está vendo aqui todo o composto, belezinha. Aí você observa que tem aqui a letra O e tem uma dupla. E bem aqui você já sabe que em cada ponta tem um C, não é? Se eu tenho ali esse C dupla O ali, eu vou dizer que neste caso ali, se eu tenho um C dupla O ali nessa cadeia, eu vou dizer ali que há uma cetona. Por que eu não vou poder dizer que é amida? Gente, para ser amida tinha que ter nitrogênio, né? Nada a ver aí, viajou. E lembrando ali também que está ali entre os carbonos ali, ok? Então, letra C, cetona. Característica principal da acetona, exatamente essa daqui. 4. Os compostos P-nitrotolueno e ácido P-aminobenzoico, também conhecido como PABA, possuem a mesma fórmula molecular,
C7H7NO2. Porém, apresentam formas estruturais muito diferentes. Ok, então são isômeros porque tem a mesma forma molecular e forma estrutural diferente. Beleza. Tá. Suas propriedades também diferem bastante, quanto P-nitrotolueno é composto explosivo. O PAV é um ingrediente ativo de muitos protetores solares, compostos com PAV, absorvem luz ultravioleta, exatamente nos comprimentos de onda mais nocivos e células da pele. Esse composto apresenta isomeria de quê? Você vai olhar aqui os dois, vai comparar. E o que você vai observar? Gente, esse círculozinho que está aqui, ó, como eu falei anteriormente, na explicação, é a mesma coisa que essas duplas alternadas, tá? Por isso que até mesmo é chamado de anel aromático, tá? É só para simbolizar essa ressonância e essa capacidade dos elétrons saltarem de uma ligação dupla para outra, ok? Aí você vai observar ali que, neste caso aqui, eu tenho o NO2 e tem uma ramificação, né? Aqui, eu sei, né? Já li que quando eu tenho o NO2, está na função de nitrocomposto, ok? Deixa eu fazer digitado mesmo, para ficar melhor. Nitrocomposto. Agora aqui eu já tenho uma amina, ok? Então, o que eu observei? Os grupos estão diferentes, não é? Sem contar ali que eu tenho COOH, não é? Ok? E só pelo nome também você já iria identificar que bem aqui, pelos nomes, ó, cadê? O P-amino benzoico e o outro é quem? P-nitrotolueno. Só pelo nome também você já iria identificar que a diferença estava ali no grupo funcional. Então, isomeria de função. 5. As cetonas são utilizadas como solventes orgânicos e se caracterizam por apresentarem numa cadeia carbônica o grupo funcional carbonila, com seu carbono secundário. Considerando a acetona de menor massa molar, seu isômero plano de função pertence ao grupo funcional. Lembra lá que uma das famosos tipos de isomeria é a isomeria cetona-aldeído, aldeído-cetona. Como eu falei muito no outro vídeo. Se você não viu, reveja lá. Veja, aliás. Aldeído, ok? Porque os dois são bem parecidos. Né? Aí, 6. Na tentativa de conter o tráfico de drogas, a Polícia Federal passou a controlar a aquisição de solventes com elevado grau de pureza, como o éter, etoxetano e a acetona propanona. Hoje, mesmo as universidades só adquirem esses produtos com a devida autorização daquele órgão. A alternativa que apresenta, respectivamente, isômeros funcionais dessas substâncias é: o que vai acontecer? Para ser isômero funcional, o que tem que ter de mudança? A função. Okay? Função. E qual seria? Seria exatamente a letra C, ó, butanal e o propanol. Por que o butanal? A gente não acabou de ver que o isômero plano de função da acetona não é o aldeído, e para ser aldeído tem que terminar com al, ok? Então, qual seria o isômero ali da acetona? Seria o butanal. E qual seria o isômero do éter? Só fazer aqui uma correção, gente. Porque essa questão trocou. Deixa eu só verificar aqui. Trocou a ordem, não vai ser respectivamente. Deixa eu só verificar aqui. Está trocada aí a ordem, tá? Opa. Não está respectivamente, tá, gente? Porque se fosse para ser respectivamente, quem teria que estar primeiro? Ah, não, eu que troquei. Tá certo, é a letra B mesmo, tá, gente? Desculpa. Aqui, ó, respectivamente. O que significa respectivamente? Que primeiro vai ser a resposta relacionada ao éter e segundo vai ser a resposta relacionada à acetona, ok? Quem vai ser o isômero do éter? O isômero do éter vai ter que ser um álcool. E para ser álcool, tem que terminar ali o nome com ol no final.
E quem vai ser o isômero da cetona? A gente acabou de ver na questão anterior que o isômero de função da cetona será o aldeído, ok? E aldeído vai terminar com al no final. Então, a alternativa correta seria exatamente a letra B. Okay? Um ol, que é um álquil, propanal, que é um aldeído. Questão 7. A respeito de isomeria nos compostos orgânicos, considere o esquema a seguir. Nós temos ali a 2-pentanona. Se eu tenho C-dupla-O entre carbonos, eu vou dizer que isso aqui é uma cetona. Né? Vai ter a terminação ona. Aí diz lá, isômero plano de posição 1, isômero plano de cadeia 2, isômero plano de função. Aí ele vai dizer, os compostos 1, 2, 3 pode ser respectivamente. Gente, você já sabe que o isômero plano de função de uma cetona tem que ser um aldeído. Você já aprendeu. Se é aldeído, vai ter que terminar com al. Ok? Então, ó, olha a letra A, olha a letra A, olha a letra D. Esquece a B, esquece a C, esquece a E. Aí nós vamos ter lá, qual seria o isômero plano de posição? Seria exatamente aquele em que a gente ia ver que teria uma mudança, né? Na posição do C-dupla-O. Aqui ele tá, né? Aqui, ó, primeiro. Nós vamos ver ali primeiro e tal. Então, o que vai acontecer? Não poderia estar ali, aqui seria C-dupla-O, assim, né? Ok? Eu tiraria esse O, tá? Só para você visualizar. Estaria aqui exatamente no carbono secundário, ok? E também entre carbonos. Tá, para ser de posição, eu teria que colocar esse C-dupla-O em outro carbono. Então, seria ali muito provavelmente o 3-pentanona, ok? Agora, isômero plano de cadeia. Para ser isômero plano de cadeia, o que acontece? Essa cadeia aqui, ela tá aberta, tá fechada, tá com ciclo, tá com o quê? Tá aberta, né? Normal, alizinho. Então, eu poderia dizer que um isômero de cadeia dele seria um que tem ramificação, então metilbutanona. Então, a resposta certa é a letra A, corrigida. Questão 8 e última, um isômero de função do ácido butanoico é o... O isômero de função do ácido butanoico vai ser ali um éster, ok? Éster. E o que a gente vai ter no nome do éster? No nome do éster, a gente tem que ter esse nominho aqui, ó, esse infixo, o ato, ok? Al é aldeído, gente. Aldeído, não pode ser. Ona, a gente já sabe que é cetona. Não pode ser. Elimina. Ah, então A e B tem OAT. Agora, qual das duas que vai ser? Aí, um cuidado, ok? Porque para ser isômero de função do ácido butanoico, nós vamos ver ali que vai ter que ser um propanoato de metila. Por que vai ser o propanoato de metila e não butanoato? Porque tem que ter a mesma fórmula molecular, gente. Se você for fazer o ácido butanoico e for fazer ali a representação do propanoato de metila, você vai ver que os dois vão ter a mesma forma molecular. Então, letra B, ok? Lembre sempre disso. A isomeria tem a ver com ter a mesma forma molecular e ter diferente forma estrutural. Essa é a característica básica, ok? Então, foi aí a nossa correção. Em breve nós vamos para o outro assunto de isomeria, que está relacionado à isomeria antigamente chamada de espacial.